Hoje nós vamos estar falando sobre guerra interna. O que é guerra interna? Nós vamos estar falando sobre as nossas lutas e as nossas batalhas. Diga-se de passagem que, se você conseguir vencer as suas guerras internalizadas, todas as batalhas e guerras externas, elas não serão nada diante da capacidade que você terá de enfrentá-las, superá-las, vencê-las e ainda sair por cima mais forte, mais poderoso, mais vitorioso, mais grandioso diante de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer fatalidade, porque você venceu a guerra interna. Só que essa guerra interna, ela é uma batalha diária, porque nós fomos alimentados ao longo da nossa vida com muitas coisas que não diz respeito à nossa natureza e à nossa estrutura original. E quando nós falamos de guerra interna, primeiramente eu preciso saber que a batalha, ela começa na minha mente, pelos meus pensamentos, pelas minhas ideias. E eu digo mais uma coisa muito importante diante dessa guerra interna. Você não tem o poder de matar os seus próprios pensamentos. E os seus pensamentos, eles podem ser uma concepção da sua vida traumática, os seus pensamentos podem ser uma concepção de uma construção de ideias ao longo da vida, os seus pensamentos podem ser uma concepção das estruturas malignas internalizadas dentro de você e externamente. Os seus pensamentos, eles podem ser uma concepção daquilo que você busca dentro da sua originalidade, do seu lado bom, do seu lado verdadeiro, do seu lado nobre. Por isso essa guerra não é fácil. Quando eu digo que a alma, ela é uma estrutura passiva, ela é uma estrutura passiva porque de alguma forma dentro da alma existe um corpo que eu quero denominar como corpo do pecado. É o nosso lado sombrio, é o nosso lado escuro, é o nosso lado negativo, aonde está a estrutura do nosso ego. O nosso ego, ele se alimenta, ele se fortalece com todas essas enxurradas de porcaria que nós absorvemos diariamente através das mídias de uma maneira em geral. Sem contar, através também do nosso visual, das nossas relações, das nossas amizades, e nós absorvemos, porque esse corpo do pecado, que está nessa estrutura nossa, é um corpo que ele vem para nos denigrir, vem para nos depreciar, vem para nos desqualificar e dizer quem nós somos, através do reflexo direto desse sistema perverso que está instaurado dentro da nossa humanidade. Para isso eu preciso entender algumas coisas. Gálatas, ele diz o seguinte, nas Escrituras 5:16, que existe essa batalha entre o meu eu, o meu espírito, e entre essa tendência egocêntrica, carnal, para quê? Para que um lado ativo e o outro lado ativo tome posse de um lado passivo, que é a estrutura da alma. E Pedro, aquele que andou sobre as águas, apóstolo de Jesus, ele disse lá na Escritura, está lá em 1 Pedro 2:11, ele diz assim: meus amados, eu peço a vocês como peregrino e forasteiros, que vocês abstenhais do padrão deste mundo, dessas questões carnais que estão implantadas em vocês, que combate de maneira feroz contra as vossas almas. Ou seja, ele estava falando de um lado espiritual, e ele estava falando de um lado humano, e ele estava falando de um lado espiritual da malignidade. Então o que eu quero dizer para todos vocês e para mim também, que esse corpo do pecado está dentro de nós.
Então, quando você se julga no direito de condenar o seu irmão, de se colocar numa posição de diferenciada, como você é perfeito, você precisa tomar muito cuidado, porque talvez a sua posição é uma posição muito mais inferiorizada, ou talvez até apodrecida, diante daquilo que você está acusando o seu irmão. O mestre, ele diz uma coisa para a gente, o mestre Jesus, ele diz assim: ô seu hipócrita, por que você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão? Existe uma trave em frente de você. Você está, de alguma maneira, dizendo para o seu irmão que ele tem um cisco lá e você está julgando, mas você não consegue ver o cisco no olho do seu irmão, se de fato ele tem, porque a trave não permita que você veja o cisco do olho do seu irmão. Então, hipócrita, tira esta trava e depois você vai ver que no olho do seu irmão não existe cisco. Era da forma que você via pela perversidade que está dentro de você. Esta guerra é uma guerra interna, que ela se identifica e ela se consolida de maneira carne e sangue, quando na verdade deveria ser compreendida e combatida aqui na batalha da mente. Por isto que a alma, ela é ativa nessa área perversa, mas ela é passiva porque ela quer manifestar a sua originalidade, a sua grandeza, mas também ela quer manifestar o sistema que implantou um monte de lixo e colocou dentro de você, que matou e mata cada dia a sua beleza, a sua grandeza e aquilo pelo qual você nasceu para cumprir como propósito nesta terra. Por isto, guerra interna é uma guerra que ela tem que ser entendida, que ela tem que ser travada e que ela tem que ser combatida de maneira feroz e eficaz. E como que eu faço para me combater esta guerra? Primeiramente, eu preciso separar o joio do trigo. É claro que existe uma linha muito tênue, é uma linha muito fina entre a virtude e aquilo que não é virtude, mas eu tenho a minha capacidade racional e eu tenho o meu senso crítico, o meu juízo crítico dentro do coração da minha alma para me discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aquilo que eu não quero para mim, de alguma maneira eu não vou querer para o meu próximo. Quando você olha para o seu interior e começa a vir esta guerra que combate ferozmente na tua alma, no seu lado nobre, no seu lado passivo, porque a alma que nos habilita a vivermos nessa terra, nenhum ser vivo vive nessa terra sem alma, até os micro-organismos, por mais que a alma deles seja dicotômica, mas eles precisam da alma. Agora, você como ser racional, intelectual, você que tem uma dinâmica perfeita, que ela é uma estrutura que trabalha para preservar toda a sua estrutura física, espiritual, mental e o seu bem-estar, você pode começar a fazer um mapeamento das coisas que não lhe servem. E são coisas que estão dentro de você. Por exemplo, a tristeza, o medo, a angústia, a soberba, o posicionamento dissimulado, a inveja, os ciúmes, o ódio, a insegurança. Essas coisas fazem parte do ser humano, está dentro de você, mas o sistema e esta guerra alimenta para que saia do equilíbrio, que saia da zona de normalidade. Por exemplo, vamos dizer que você está com medo de uma determinada coisa. E você começa a direcionar a sua libido e alimentar este medo. É uma guerra. A sua estrutura física, ela começa a desmoronar, desagregar. Os seus pensamentos, ele fica numa posição e num estado de obsessão absoluta. Então aquele medo, ele começa a se transformar em pavor. Quando esse medo se transformou em pavor, ele saiu da zona do equilíbrio. Porque o medo, ele é um mal necessário, ele é algo que de alguma maneira preserva a nossa vida também. Mas quando ele saiu da zona do equilíbrio, que ele se tornou um pavor, você cria um cenário ilusório e um mundo de fantasia que ele não é real externamente, mas ele é muito mais real do que a sua própria vida.
E esse sistema e esse mundo internalizado, ele começa a criar estruturas e mexer com toda a grandiosidade do seu ser, alimentando todas as questões emocionais destrutivas do seu ser. E quando você olha para esse ser, para esse gigante que você criou mentalmente, ele começa a vir a desmoronar, a descredenciar, a desqualificar. E muitos não conseguem entender e terminam tirando a sua própria vida. Outros abrem mão, vão para os refúgios através das drogas, outros vão, desencadeiam, buscando uma forma de anular a sua própria vida. Por isto, quando você quiser enfrentar ou for enfrentar qualquer batalha externa, saiba, se você consegue controlar, lidar, administrar, gerenciar, direcionar a guerra interna que começa na sua mente, separar o joio do trigo, saber o que é o mal, o que é o bem, e você simplesmente dizer que você está no controle, que você é maior do que o seu ego, que você é maior do que a suas emoções, que você nasceu para liderar sobre todas as coisas, aí as batalhas externas, elas apenas vão ser uma passagem curta e momentânea na sua vida. Agora, se você não consegue vencer as batalhas internalizadas, você vai olhar para a vida e você vai ver a vida como o sistema quer que você veja, e aí você vai ver a banda tocar prosa de amor e você vai ficar à toa na vida porque simplesmente você não entende o processo e o sentido da vida. Você nasceu para vencer as guerras internalizadas. Não importa se esse lado, se esse corpo do pecado combate ferozmente contra a sua alma. Não importa se existe um espírito e se existe também, esse corpo do pecado que fica se degredindo ou agredindo para tentar tomar posse da sua alma. O que importa é você saber ter discernimento, entender o que é bom, o que te serve, o que não te serve e colocar o ego no seu devido lugar. Assim você vencerá todas as batalhas e cumprirá o seu legado. Pare, pense, analise e reflita.